em nome de Jesus. Então, Romanos capítulo de número 12, nós vamos ler dois textos, Romanos 12, versos 1 e 2, e depois nós vamos lá para Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Pessoal da mídia, nos ajude aí colocando no telão, por favor. Está escrito assim, Romanos 12, versos 1 e 2. Se encontrou, diga um amém bem bonito, por favor. Amém. Isso. Se estiver sem Bíblia, acompanha no telão. Glória a Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Deixa marcado aí e vá comigo lá para Lucas, capítulo de número 4. Os versículos são o 5 e o versículo 6. Está escrito assim: o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Amém? Curva a sua cabeça, oramos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e eu creio, Senhor, que desde o início deste culto, na verdade até mesmo antes, Pai, quando estávamos em casa, Senhor, nos ajeitando e preparando para vir, nós cremos que os céus já estavam se movendo, Senhor, sabendo, ó Pai, de tudo que estaria acontecendo aqui. E, Senhor, por permissão tua, Pai, o Senhor trouxe cada pessoa aqui nesta noite. E, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, ela está sendo anunciada aos nossos corações. E eu quero declarar, como sempre, a nossa mente e o nosso coração são como uma terra fértil, meu Deus, aberta, receptível. Senhor, neste momento estamos, Pai, recebendo esta semente sobre esta terra. E declaramos que ela, Senhor, irá germinar, ela irá frutificar. Nós declaramos, Senhor, que muitos frutos, em nome de Jesus, pela tua palavra, irão surgir na nossa vida, na nossa família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra prospere. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa marcado Lucas e nós vamos voltar lá rapidamente em Romanos 12 para falarmos algo aqui. Queridos, o nosso culto, ele precisa ser um culto racional, um culto com entendimento. Amém? Diga culto com entendimento. Nós precisamos entender, amém, o que Deus está falando ao nosso coração, e nós precisamos entender também o que nós estamos entregando ao Senhor. Você saiu da sua casa, você saiu da onde você estava, como eu disse na abertura, não mais para simplesmente mais um culto, mas você veio aqui prestar culto ao Senhor, você veio aqui para aprender da palavra de Deus. Muitos vieram de repente aqui até com problemas para serem solucionados, e de repente você entrou neste lugar para ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra pudesse trazer uma direção para a tua vida, para que esta palavra de repente, na autoridade que há na palavra de Deus, trouxesse livramento, libertação, cura, restauração, salvação, seja para a tua vida, seja para a vida de algum familiar teu. Ou seja, você veio à casa de Deus crendo que de alguma forma a palavra de Deus ela pode trazer sobre a tua vida a bênção de Deus, o favor de Deus. E o momento que nós estamos aqui, amados, com o coração aberto, né, querendo aprender da palavra do Senhor, Romanos ele vai abordar alguns pontos aqui importantes para a nossa mensagem hoje, que precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia!
O sacrifício perfeito, Jesus, ele já fez por nós. Você não precisa se matar, você não precisa ser um sacrifício, sabe, morto. Não, você precisa estar aqui por inteiro, por completo, sabe, com teu entendimento aceso, desperto, desejoso em conhecer mais de Deus, sabe, em viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E quando diz aqui um sacrifício vivo, é entender, querido, que a tua vida está no altar de Deus, para que a vontade do Senhor, ela possa direcionar a tua vida. Então, sacrifício vivo diz respeito a você se doar, a você se entregar ao Senhor, e não vale mais a tua vontade, não vale mais o teu querer. O que precisa valer sobre a tua vida é a vontade de Deus. E por isso nós estamos aqui, amém, queridos? Nós estamos aqui, por mais que você possa ter entrado aqui nesta noite, precisando de uma bênção de Deus, eu quero te dizer, queridos, mais do que bênçãos, vida com Deus. Deus tem bênçãos para você? Tem. Só que eu digo que essa bênção ela vai passar, é passageira. Tudo nesta vida passa, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. O Senhor na tua vida, Ele permanece para sempre. Então o sacrifício vivo, se permita, sabe, se apresentar a Deus como esse sacrifício vivo, desejando ao Senhor. Senhor, como nós cantamos aqui, né? Senhor, que o teu Santo Espírito, aleluia, desça como fogo. O sacrifício no altar, o Senhor enviava o fogo, aleluia, e consumia ali aquele sacrifício, que subia diante dele como um aroma suave e agradável. É isso que o Senhor deseja receber de cada um de nós aqui, um culto agradável a Ele. E Ele continua dizendo que nós precisamos então apresentar ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Querido, o que este mundo secular, ele deseja fazer com a nossa vida, é nos contaminar. O que este mundo, ele deseja na minha vida, na tua vida, o máximo que ele puder é te contaminar. Sabe, trazer todo tipo de impureza sobre a tua vida, para que você não apresente um sacrifício vivo ao Senhor, para que você não seja santo diante do Senhor, para que você não seja agradável diante do Senhor. Isso não é fácil. Viver uma vida reta, viver uma vida santa, vai requerer de cada um de nós muito esforço, muito sacrifício, mas no final, diga comigo, vai valer a pena. Amém? No final vai valer a pena. Creia nisso. Aleluia. E aí eu quero frisar aqui no versículo de número 2, que é onde a gente vai se ater mais. Ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mundo representa governo. Mundo representa autoridade. E o apóstolo está escrevendo e dizendo que nós, cristãos, que entregamos o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, que procuramos andar de forma santa e agradável a Deus, nós não podemos nos conformar com este governo. Só que ele não está falando de um governo terreno, ele não está falando de um governo onde o homem impõe regras, onde o governo, sabe, quer que você anda segundo o curso dele, pagando impostos, muitas vezes te oprimindo. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, querido, falando de um governo espiritual. De um governo espiritual que rege a vida de muita gente. E por incrível que pareça, sem que muita gente perceba. Então o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo. O governo, os países, as nações, cada vez mais a gente percebe, a gente vê, né, que as nações estão indo
né, para vários tipos de quebra de princípios que a Bíblia já determinou, né, que a Bíblia já estabeleceu sobre a vida não só do seu povo, mas de todos os povos. E nós vemos cada vez mais as nações, né, os governos, indo de encontro, né, a um programa para quebrar com princípios da família, né, princípios cristãos, religiosos. E essas nações, elas estão caminhando para isso. Só que por trás, querido, nós sabemos que esse reino espiritual que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, é ele que está, de certa forma, conduzindo e fazendo com que essas nações façam a vontade dele. Você já entendeu do que eu estou falando um pouco. Aí vamos lá para o livro de Lucas, que nós lemos também. Lucas capítulo de número 4. Nós vemos aqui que Jesus após, Lucas 4, versículo que nós lemos foi o 5 e o 6. Nós vemos que Jesus, após passar pelo período de jejum, 40 dias de jejum, a palavra de Deus diz que Jesus ele teve fome, e o texto diz que Jesus ele foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, provado ali pelo diabo. E o diabo se apresentou a ele, e uma das propostas que o diabo colocou ali diante de Jesus, e foi a que nós lemos, foi que ele, o diabo, era dono deste reino. Que ele, não só deste reino, mas de todos os reinos. Que o diabo, ele já havia se apossado deste mundo. Ou seja, todos os governos, todas as nações, ele estaria regendo. Vamos ler novamente aqui, capítulo 4, versículo 5 e 6. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei. Em outras palavras, Jesus está vendo todo este reino, ou todos esses reinos, todas as nações do mundo, e toda a autoridade estabelecida sobre esses reinos. Pois bem, Jesus, se você me adorar, se você se prostrar, se você me adorar, eu entrego a você todos esses reinos, eu entrego a você toda esta autoridade. E ele diz mais, porque a mim me foi entregue, a mim me foi dado. Ele está dizendo que lá atrás, em Gênesis, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, e ali quebraram a aliança com o Senhor, eles acabaram entregando todos os reinos, todas as nações que viriam nas mãos do diabo, do inimigo. E a partir de então, todo homem nascido de mulher, todos nós estaríamos debaixo dessa sentença de pecado, todos nós iríamos e carecemos da graça de Deus para sermos salvos. E queridos, isso é muito sério o que nós vamos abordar hoje aqui, porque a partir do momento que o pecado ele entra no mundo, o que vai também entrar no mundo e passa então a reger a vida de muita gente, se não de todos, é o reino das trevas. E isso é muito sério. Nós vamos ver aqui em algumas passagens que Jesus, quando ele foi enviado a este mundo, Jesus ele veio a esta terra com um propósito. E nós vamos ler aqui alguns textos. E o diabo, ele está oferecendo a Jesus os reinos aqui, para que Jesus o adorasse, para que Jesus prestasse ali adoração ao diabo. Mas aí vem a resposta de Jesus, no versículo de número 6, 7, diz assim, portanto, se me adorares, tudo será teu. E no versículo 8, Jesus lhe respondeu, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás.
Esta é uma palavra para nós também, queridos. Esta é uma palavra para nós também, porque todos os dias o inimigo quer que eu e você se dobre, se renda a Ele, para adorá-lo, fazendo muitas vezes a vontade dEle. Mas nós precisamos nos lembrar da palavra do Senhor, aleluia, dizendo que eu sou um sacrifício vivo, que eu sou um sacrifício vivo no altar do Senhor, e que somente a Ele, ao Senhor, ao meu Deus, eu vou adorar. Não me permitindo que o meu entendimento, a minha mente, seja conduzida, muitas vezes, pela vontade das trevas. Porque, querido, a natureza humana, ela é má. A natureza humana, ela é má. Todos os dias você acorda. E, querido, se você não estiver atento, se você não procurar viver uma vida santa, sabe, um sacrifício vivo diante do Senhor, você vai cometer muita besteira nesse dia. Você vai fazer muita coisa que desagrada ao Senhor nesse dia. Por isso nós precisamos acordar todos os dias e dizer: Senhor, aleluia, me ajuda nesse dia. Me ajuda, Senhor, a exaltar o Teu nome, a glorificar o Teu nome. Senhor, me ajuda a dizer não para o diabo. Me ajuda a dizer não, Senhor, para os pratos de Satanás e adorar somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Aleluia. Poder declarar todos os dias que o nosso corpo é um sacrifício vivo a Deus, amados, é uma bênção. É uma bênção. Só que nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que nos esforçar. Aleluia. Vamos lá começar a nossa jornada aqui. Não feche a tua Bíblia. Abra, por favor, lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos precisar enfrentar muitas coisas, muitas jornadas aí, muitas lutas às vezes, para que o Senhor, Ele venha nos lapidar. Nós assistimos esse final de semana pela segunda vez o filme A Forja. Quem não foi assistir, vá, tá bom? Se quiser me convidar, pode me convidar de novo, que eu vou a terceira vez, não tem problema. E, queridos, é muito bom, uma bênção. E nós vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo é o de número 2. Aleluia. Olha só o que está escrito. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Diga comigo assim, por favor: a palavra de Deus é a bússola para a minha vida. Amém? A palavra de Deus é a bússola. Quando você está perdido, se volte para a palavra de Deus, que ela vai ter uma direção certa para você, para a tua família. E é interessante aqui que o povo de Deus no deserto, o texto diz que durante aqueles 40 anos, eles estão passando por provações, eles estão passando por humilhação, e o texto diz: para saber o que estava no teu coração. Querido, quando nós enfrentamos muitas vezes lutas, sabe, quando nós enfrentamos muitas vezes dificuldades, nós precisamos entender que toda luta que nós enfrentamos, que a gente possa viver, ela de alguma forma, ela vai estar nos lapidando, nos forjando. Ela de alguma forma vai fazer com que mostremos para Deus o que está no nosso coração. E se a palavra do Senhor, ela tem peso na nossa vida ou não. Porque é na hora da luta, é na hora da dificuldade, que nós mostramos para Deus quem realmente nós somos.
É na hora da dificuldade que você, amado, amada, sabe, quando ninguém está vendo, é que você, na sua luta pessoal, é que você vai se mostrar verdadeiramente quem você é para Deus. Do Senhor nós nada escondemos, amém? Do Senhor nós nada escondemos. E durante o tempo que o povo de Deus passou ali no deserto, o Senhor estava examinando o coração de cada um deles. E eles não estavam perdidos. Eles tinham os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz mais, que o Senhor ia adiante deles, numa coluna de fogo e na nuvem. Todos os dias o Senhor estava no meio deles. E eu quero te dizer, amado, que esta palavra, aleluia, ela é alimento para a tua vida todos os dias. Todos os dias você tem uma coluna, você tem uma nuvem, você tem uma palavra para te guiar todos os dias da tua vida. Aleluia! Todos os dias da tua vida. Aquele povo, 40 anos no deserto, todos os dias, eles tinham ali a presença do Senhor, a palavra do Senhor, podendo guiar a vida deles ou não. A opção ela é dada e cabe a nós escolhermos. Então o Senhor diz aqui no livro de Deuteronômio que tudo o que eles passavam, tudo o que eles enfrentavam é para que o Senhor pudesse examinar o que estava em seu coração. João capítulo 8, por favor, vamos avançar. Glória a Deus. João capítulo de número, eu falei 8, é o de capítulo 10, por favor. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a autoridade de Cristo. Amém? Diga a autoridade de Cristo. Você vai entender um pouco mais sobre essa questão, queridos, como isso é sério. Quarta-feira, Deus, apesar do tempo um pouco mais curto na ministração, mas como eu saí daqui refletindo o peso dessa mensagem, a importância dessa palavra. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui no livro de João capítulo 10. João 10, o versículo de número 10, diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de João, capítulo 10, o Senhor Jesus ele está declarando que o papel do ladrão é o de roubar, matar e destruir. O papel dele é esse. E o papel de Jesus, ele diz que o seu papel é o que eu e você tenhamos uma vida em abundância. Amém? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O capítulo de número 10 vai abordar aqui para nós Jesus, o bom pastor. E esse termo ladrão que nós vemos aí em João 10, muitas vezes, e muita gente pensa que Jesus está falando do diabo. Muitas vezes já ouvi muitas pessoas falando, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas quando a gente examina um pouquinho mais aqui, o capítulo de número 10, veja comigo desde o versículo 1, onde diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. O versículo 4. Quando tira
para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão, e aí começa outras colocações do ladrão. Ele vai dizer no verso 5, diz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Verso 6, Jesus então lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, e ele diz, todos os que vieram antes de mim, Jesus está falando de pessoas. Ele diz, são ladrões assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E aí o verso 10, o que nós lemos. No versículo 12, um pouco mais abaixo, ele diz, o mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, quando o lobo vem, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Então, versículo 12, ele vai chamar esse ladrão também de mercenário. Jesus ele está falando do sistema religioso da época. Jesus está falando de outros que vieram dizendo que ele era o Cristo, dizendo que ele era o Messias, se apresentando como sendo o Cristo de Deus. Mas agora Jesus está dizendo, não, todos esses que vieram antes de mim, na verdade são ladrões. E o ladrão ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Querido, o sistema, e nós podemos colocar assim, o sistema, o governo deste mundo, e muitas vezes, entenda isso por favor, muitas vezes o sistema religioso, se não cuidarmos, se não atentarmos, pode nos levar, sabe, a essa situação. Jesus está falando que aqueles que vieram antes dele eram ladrões, ladrões que estavam, na verdade, roubando as pessoas, matando as pessoas, destruindo as pessoas. E aí o Senhor me levou a questionar algo. E a palavra do Senhor diz que viriam ou virão tempos em que as pessoas procurarão para si doutores, mestres, para ouvir a palavra que lhe agrada. E aí eu fico me perguntando, será que estamos nesse tempo? Porque o Senhor me levou a ter um entendimento. Por que muitas pessoas elas acabam dando atenção ou se voltando para esses ladrões, já que Jesus ele está dizendo que as ovelhas elas só atentam para a voz do seu pastor. As ovelhas elas reconhecem a voz do seu pastor. E aí Deus me levou a pensar no seguinte, que muita gente está dentro das igrejas, vivendo uma vida religiosa como ovelhas surdas. Muita gente dentro das igrejas, vivendo uma vida religiosa, vivendo como ovelhas surdas. E uma ovelha surda, o que acontece com ela? Ela vai por aquilo que ela está vendo. Ah, aquela igreja está tendo uma onda de bênçãos. Eu vou correr para lá porque eu quero ser abençoado. Surda, ela vai atrás daquilo que ela está sentindo cheiro. Aquilo que para ela aparentemente é agradável. Então ela vai atrás. Mas ela não ouve. Ela não escuta. E o ouvir a palavra de Deus faz toda a diferença. Porque Jesus ele deixou bem claro aqui, as ovelhas, as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz. Elas escutam a minha voz. Aleluia. Agora sim, João capítulo 8, vá comigo por favor. Vamos avançar. A importância de nós conhecermos a vontade de Deus, a palavra de Deus.
Não podemos ser ovelhas surdas. Amém? Bata aí no ouvido. Aleluia. Está me ouvindo? Glória a Deus. Escute. João 8,32. Você conhece esse versículo? Então conhecereis a verdade, e a verdade vos... Muitas ovelhas surdas precisam ouvir a verdade. A palavra de Deus, ela precisa entrar em nossos ouvidos, romper. E é isso que Jesus ele veio fazer, ele veio romper. Jesus ele veio romper, sabe, com essa surdez espiritual que estava acometendo muita gente. Jesus ele veio romper com esse sistema que estava aprisionando muita gente. O versículo mais abaixo, João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos analisar o contexto aqui, também, de João capítulo 8. João capítulo 8 começa falando de uma mulher que foi pega em adultério. Essa mulher ela foi levada diante de Jesus, e ali diante de Jesus, os religiosos da época, eles vão questionar a Jesus, querendo fazer ali uma pegadinha com Jesus, e questionando Jesus, dizem a ele, o que nós vamos fazer com esta mulher? Porque a lei diz que ela foi pega em adultério, e ela tem que ser apedrejada. E você, Jesus, o que você diz? E todos estão com pedras nas mãos, creio eu, e esperando ali uma palavra vinda de Jesus. E se você conhece a história, você sabe que Jesus disse àqueles homens, àquelas pessoas, se no meio de vocês, se alguém aqui não tiver pecado, seja o primeiro então a tirar essa pedra. E ali então, pouco a pouco, eles vão abandonando as pedras, e de repente aquele povo, né, aquela multidão, vamos dizer assim, as pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher, de repente já não estão mais. O versículo de número 10 diz assim, Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Olha o que diz versículo 12. Jesus continuou a dizer à multidão, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Preste atenção aqui, querido. Isso é muito sério que eu tenho para falar agora. Quando nós lemos Mateus 5, Jesus ele vai começar a ensinar. Jesus ele vai abordar muitos assuntos para trazer ali sobre a vida das pessoas ensinamentos profundos de como eles deveriam andar. Mas mais do que isso, deixa eu te dizer, Jesus, ele não veio somente pregar para mim e para você, ou para aquelas pessoas, a forma correta de se caminhar. Ou seja, Jesus, ele não veio pregar somente acerca da boa moral, dos bons costumes. Jesus, ele veio anunciar o reino de Deus. Jesus está preocupado sim, que eu e você aí fora, nós venhamos dar bom testemunho de tudo que falamos, do modo que nós nos vestimos, nos comportamos, sabe, do modo que nos relacionamos. Mas mais do que isso, Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Você vai entender, esta mulher, ela foi perdoada. E Jesus falou, mulher, vá e não peques mais. Essa mulher, ela pode ter ido embora dali e vivido uma vida reta. Não vou pecar mais. Vou ser uma mãe de família, vou ser uma boa mulher. Vou ter uma vida reta.
Mas mesmo assim, essa mulher pode ter ido para o inferno. Jesus, ele não nos chamou, queridos, somente para nos preocuparmos com a boa moral. Jesus, ele não nos chamou para nos preocuparmos tão somente em viver uma vida, sabe, sendo bonzinho, sendo boazinha. Eu venho para a igreja para receber uma boa palavra, porque eu me sinto bem, porque a palavra de Deus me ensina como agir, como falar com as pessoas, como me relacionar com a minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, e está tudo muito bem. Eu me sinto bem em vir para a igreja. Mas eu quero te dizer que aquela mulher, assim como Jesus, no versículo 12 que nós lemos, se ela não se preocupasse em andar na luz, seguindo a Cristo, aquela mulher com toda a sua boa moral, ela poderia estar indo para o inferno. Por quê? Porque existe dois reinos, o reino das trevas e o reino dos céus. E nós precisamos nos perguntar, qual desses reinos tem conduzido, influenciado mais a nossa vida? Pastor, misericórdia, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mas deixa eu te falar, se você não tomar cuidado, o diabo ele não vai vir sobre a tua vida para que você caia endemoniado, para que você passe mal numa oração. O diabo ele não vai vir sobre a tua vida, sabe, para te envergonhar muitas vezes nessa situação. Mas muitas vezes, queridos, o inimigo ele está dia a dia te influenciando nos teus pensamentos, para que você tenha ações, atitudes que agradem mais ao diabo do que ao Senhor. E aí a gente precisa se perguntar, o reino de Deus, ele tem me influenciado mais ou menos? 1 João, capítulo de número 1. 1 João 1. Glória a Deus. Entendendo até aqui? Amém ou não amém? 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar, como ele andou. Assim, aquele que diz que está nele, amém, deve andar como ele andou. Jesus, ele é, e ele já se declarou assim, Jesus, ele é a luz do mundo. E nós precisamos caminhar nessa luz. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus para nós é como lâmpada, é como luz para brilhar, para iluminar os nossos passos, o nosso caminho, para que possamos trilhar caminhos de retidão, caminhos que vão agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios ainda, nós vamos começar a entender aqui a obra de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo é de número 8. Quem comete pecado é do? Quem comete pecado é do? 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, eu falei 1 Coríntios? Perdão. 1 João capítulo 3, o versículo é de número 8. Amém? Agora sim. Diz assim, quem comete pecado é do? Diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E aí diz o texto, para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para acabar, destronar Satanás desse governo, que muitas vezes tem regido a vida de muita gente. Aleluia! Isaías capítulo 61, coloca para nós na tela, por favor. Vamos ler do 1 ao 3.
para a gente poder ganhar mais tempo. Isaías capítulo 61. Isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Continua. E a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus, ele veio com uma missão, um propósito: desfazer a autoridade de Satanás sobre a vida das pessoas, trazer libertação, liberdade àqueles que estavam andando cativos, oprimidos, declarar, anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus ele vem, então, ele passa a anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 17, 21, por favor. Abra para nós lá. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus estavam questionando a Jesus. Coloca no versículo 20, por favor, volta 1. Isso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível ou com visível aparência. E aí no versículo 21, vai lá por favor, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A missão de Jesus era estabelecer o reino de Deus, amado, não só sobre as nações, mas a preocupação de Jesus era estabelecer o reino de Deus dentro de mim e de você. Aleluia! A missão de Cristo era estabelecer o reino de Deus na minha vida, sobre a tua vida também. Jesus ele veio para romper com o reino das trevas na vida das pessoas. Atos capítulo 26, o versículo de número 18. Atos 26, o versículo de número 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, ou dos principados, ou dos reinos de Satanás para Deus. Continua. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Trazer, romper, sabe, com o reino das trevas na vida de muita gente. E aí o livro de Colossenses, nós vamos ler capítulo 1, o versículo 9 até o 16, eu anotei aqui. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo e falando aqui dos irmãos lá de Colossos, que eles ouviram a respeito deles e estavam orando continuamente por eles, para que eles pudessem crescer na graça, no conhecimento do Pai, para que eles pudessem avançar. E no versículo de número 13, ele diz assim: Ele nos libertou, Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho
do seu amor. Querido, o reino que rege a minha vida, que deve reger a minha vida, a tua vida, é o reino de Deus. É o reino dos céus. Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Amém? Ele ensinou dizendo que nós deveríamos clamar ao Senhor para que viesse o reino dos céus a nós aqui na terra. Para que o reino dos céus pudesse conduzir, direcionar a nossa vida. Aleluia, nós estamos finalizando. Eu quero que você, por favor, vá comigo lá no livro de Mateus 12. Mateus capítulo 12. O versículo 24 ao 30 nós vamos ler. Está escrito assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Versículo 26. Se Satanás espelha Satanás, ou seja, expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo, ou seja, o seu reino está dividido. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Os vossos filhos? Ou seja, seus filhos também expulsam demônios. Então, seus filhos expulsam através de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Só que aqueles líderes eram como ovelhas surdas. Eles não queriam saber do que Jesus tinha para falar, para ensinar. Eles queriam, na verdade, coordenar o sistema. E o texto continua dizendo, o versículo de número 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus, ele termina esse texto, essa parábola, no capítulo de Mateus 24, falando sobre o reino dividido e falando sobre o mais valente. Falando que numa casa havia ali um valente que dominava tudo, que exercia governo sobre aquela casa. E que para aquele governo ter um fim, era preciso que viesse alguém mais valente e então pudesse ali dominar o valente que havia naquela casa, amarrá-lo, ou seja, subjugá-lo, e então esse novo valente ou mais valente passaria então a coordenar, passaria a governar aquela casa. Eu quero te dizer que Jesus, ele é o mais valente. Jesus, ele já se revelou na minha vida e na tua vida como o mais valente. Ele já subjugou a Satanás, já colocou Satanás debaixo dos seus pés e nos deu autoridade para também colocarmos Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Porque o reino de Deus, amado, Jesus, ele deixou bem claro, ele já está entre vocês, ele já está dentro de vocês. E esse reino, ele deve reger, governar a nossa vida. O último texto, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Porque o Senhor Jesus, Ele se manifestou a nós. E nós procuramos andar na sua luz, reconhecendo que Cristo, Ele não é tão somente o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Cristo, Ele é também o nosso Senhor. E se Ele é Senhor sobre a nossa vida, Ele precisa exercer autoridade sobre a nossa vida. Eu quero que você reflita um pouco, como tem sido o teu dia a dia, o que tem regido mais a tua vida no seu dia a dia, como que você tem se portado, como que você tem se relacionado com os seus familiares, como que você tem se relacionado com os seus amigos, o que tem regido a tua vida mais? O reino dos céus ou o reino das trevas? Porque tudo que o inimigo ele quer, queridos, é que nós venhamos dar para ele um pequeno canto dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Eu disse isso na quarta e vou repetir aqui. O inimigo, ele não está preocupado se você vai dar a ele 100%, 95%, 99% da sua vida. Ele não está preocupado com isso. Ele quer apenas que você dê um espaço. Ele quer apenas que você conceda apenas um momento do seu pensamento a ele. Ele quer que você conceda apenas 1%, 0,5% da sua vida. Já para ele vai ser o suficiente. Eu ouvi uma moça, um comentário que eu achei muito interessante esses dias. Uma jovem que ela iria se casar. E ela amava demais aquele rapaz, amava muito. E aquele rapaz então pediu a mão daquela moça em casamento. Eu te amo e eu quero me casar com você. E aquela moça também amava muito ele. Só que aquela moça abriu o coração para aquele homem e disse assim: eu te amo muito, mas muito mesmo, eu quero me casar com você. Só que eu preciso te confessar algo. Eu tenho 2 homens na minha vida. 2 homens que marcaram a minha vida muito. E um deles, eu prometi que no ano, 5 dias no ano, eu iria separar para ele. É uma promessa que eu fiz. E um segundo relacionamento que eu tive, que também marcou demais a minha vida, eu prometi para esse que 3 dias no ano eu iria reservar para ele. Eu quero me casar sim com você, mas eu preciso dizer isso a você. No ano, 8 dias pelo menos, eu preciso desses dias, porque eu tenho um compromisso com esses 2 homens da minha vida. E ali aquele noivo falou: é claro, não posso, não tem condições. O que isso representa, queridos? Muitas vezes a gente faz concessões ao inimigo, ao reino das trevas, e a gente não está percebendo. E às vezes não são só 8 dias, às vezes são muitos mais dias que a gente acaba concedendo, para que o inimigo de alguma forma possa guiar, direcionar a nossa vida, trazendo muitas vezes danos que às vezes são até irreversíveis. Problemas que muitas vezes vêm e, como nós lemos lá em João 10:10, veio para matar, roubar, destruir, sabe? E nós lemos Romanos 12, que tudo acontece aqui, ó. Tudo acontece aqui no poder da mente. O inimigo ele tem trabalhado muito na nossa mente. Ele não pode vir nos possuir, mas ele pode, através da nossa mente, nos influenciar, soprar muitas vezes na mente dos cristãos, para que ele consiga, sabe, êxito em seus projetos e planos contra a nossa vida. Mas eu quero concluir dizendo, Jesus, ele se manifestou a nós, queridos, para destruir com todas as obras de Satanás. Não foi com 99%, não, foi com todas as obras de Satanás. Por isso,
nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, sabe, santo, agradável. E não é 92, ou não são 92 dias, deixando 8 para lá. É todos os dias, são todos os dias da nossa vida, até que Cristo venha. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar, por favor. Se há alguém aqui, aleluia, acredito que todos já são cristãos, todos já aceitaram a Jesus, mas eu quero fazer aqui um apelo, de repente até diferente. Você não precisa vir à frente, mas eu quero fazer esse apelo. Se você tem recebido Cristo, Jesus, como Salvador na sua vida, mas você ainda não atentou que Ele precisa ser Senhor na sua vida, eu quero que aí no seu lugar você ore a Deus. E você vai orar a Deus dizendo assim: Senhor Jesus, até hoje eu o tinha ou tenho o Senhor como Salvador na minha vida. Mas a partir de hoje eu entendo que o Senhor, com o seu reino, hoje faz morada na minha vida. E eu não posso ter abertura ou brechas para que o reino das trevas venha influenciar mais a minha vida. E aí você vai dizer: Senhor Jesus, hoje eu quero declarar que Tu és não só o meu Salvador, mas que Tu és também o meu Senhor. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, amado Pai, debaixo dessa palavra, nós queremos declarar que Tu és não somente o nosso Salvador, mas Tu és também o nosso Senhor. Por isso, Pai, visita agora a mente de cada um de nós, de cada pessoa aqui, daqueles que pelas redes sociais estão ouvindo, vendo também. E Senhor, se nós temos aberto concessões na nossa vida, para que o inimigo, o reino das trevas, muitas vezes viesse nos influenciar a fazer aquilo, Pai, que, Senhor, não agrada a Ti, e tem desagradado, Senhor, não só a Ti, mas também a muitas pessoas no nosso convívio. Senhor, nós queremos declarar que Tu és o Senhor da nossa vida, e declaramos que o reino de Deus, o reino dos céus, meu Deus, está sobre nós, na nossa vida, e meu Deus, passa então a direcionar, a governar, Senhor, a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, são as leis, os mandamentos. A Tua palavra é tudo o que nós precisamos, meu Deus, para reger a nossa vida em todos os aspectos dela. Em nome do Senhor Jesus, quando nós precisarmos, meu Deus, de uma solução, quando nós precisarmos de uma direção, é na Tua palavra que nós vamos buscar, e certamente nós vamos encontrar, porque nós declaramos hoje, em nome do Senhor Jesus, que Satanás, com todos os seus, com todas as suas investidas, nesta noite cai por terra. Todo o reino das trevas, que até então conduzia a nossa vida, ou influenciava a nossa vida de alguma forma, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, hoje aqui, que esse reino, o reino das trevas, está sendo colocado por terra. Jesus está rompendo com ele hoje. E o Senhor Jesus, na nossa vida, estabelece agora o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, você que pode. Amém, amém, glória a Deus. Querido,